Eu tenho a profunda satisfação, a alegria de receber aqui nos estúdios um amigo de longas datas, um servo de Deus que tem sido uma referência para nós no estado de Sergipe. Trata-se do meu querido pastor Lorival Carlos Menezes, pastor da Igreja Assembleia de Deus e que há muitos anos tem realizado a obra do Senhor nesse estado. Com a experiência que tem alcançado, Deus o tem feito prosperar. A obra do Senhor tem crescido por onde ele tem passado. E para nós que desfrutamos da amizade, da companhia, é muito bom tê-lo conosco e quero saudar agora com muita alegria o pastor Lorival, meu querido, a paz do Senhor. Tudo bem, pastor? Tudo bem, a paz do Senhor, pastor Antônio e todos que participam deste belo e excelente programa. Ora, é uma alegria para todos nós tê-lo conosco. Eu sei que o senhor tem uma longa história no Evangelho, uma vida dedicada ao Evangelho, me parece que desde a juventude. Quando foi que iniciou a sua caminhada no Evangelho, pastor Lorival? Pastor Antônio e todos que me ouvem, eu tive a felicidade de ter o encontro com Jesus aos 7 anos. 7 anos de idade? 7 anos de idade, quando os meus pais aceitaram a Jesus e toda a minha família. Aos 7 anos de idade, seu pai, sua mãe aceitaram Jesus, o senhor foi também. E de lá para cá, permaneceu seguindo ao Senhor, sem interromper a caminhada? Eu dou graças a Deus que o Senhor me ajudou em toda esta longa caminhada. Às vezes, quando eu relato esta experiência, me emociono, porque em meio às muitas dificuldades, hoje eu sou um cristão há 50 anos e pela misericórdia de Deus, eu nunca passei por nenhuma disciplina ou ficar fora da comunhão da igreja. Mesmo neste mundo tão adverso, de tantas crises, de tantos problemas, o senhor se mantém firme no caminho até hoje. O Senhor me ajudou a eu permanecer. É uma história muito longa. Com o passar dos tempos, os meus irmãos tornaram-se adultos. Naquele período, o senhor deve saber muito bem, havia dificuldades de igrejas, cultos, reuniões, e todos voltaram para o mundo do pecado, das coisas que o mundo oferece, e com muita dificuldade e esforço, hoje eu reconheço que era um projeto de Deus na minha vida, Ele me guardou e nunca me desviei. Quer dizer, os seus irmãos se afastaram, Todos. se desviaram, todos eles, mas o senhor permaneceu. Permaneci até É agora. como se fosse um escolhido. Naquela palavra escrita no livro de Atos, no capítulo 9, verso 15, quando Deus chama ao servo do Senhor que estava lá em Damasco, Ananias, e diz, olha, vai lá e prega para um moço que está lá na rua direita, na casa de Simão, o nome dele é... Quem é ele? É o Saulo. Ah, ele se assustou. Senhor, arranje outro para ir falar com esse camarada, ele é perigoso. E aí foi naquela hora que Deus disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, passou por muita luta, mas havia um projeto de Deus na vida de Saulo. Essa mesma coisa o senhor acredita que aconteceu com a sua vida? Pastor Antônio e todos que me ouvem, quando eu paro para fazer análise da minha chamada,
e do ministério que Deus me confiou, eu lhe diria, vai além do que acontecera com Paulo. Vai além. Vai além. Durante toda a sua vida ministerial como pastor, o senhor trabalhou em várias cidades. O senhor lembra as cidades pelas quais passou trabalhando como pastor, fazendo a obra de Deus? Pastor Antônio e todos que me ouvem, sem nenhuma dúvida, eu fui consagrado ao presbitério 2 de novembro de 74 e em dezembro eu fui enviado como evangelista autorizado. O meu primeiro campo de trabalho no sentido ministerial foi a cidade de Buquim. Muito bem, então o primeiro campo foi Buquim, o senhor trabalhando como evangelista autorizado. Aquela época o pastor presidente já era o pastor José Rodrigues José Sobrinho. Rodrigues Sobrinho. Ele era o presidente do estado de Sergipe, chamado de pastor regional na época. E lá de Buquim, o senhor foi para que cidade logo em seguida? Pastor Antônio, eu fui para Buquim no ano dezembro de 74. Deus me ajudou no trabalho de evangelização. Porém, quando eu estava com 11 meses em Buquim, Deus me revela e me mostra a cidade de Capela, e no próximo ano eu fui para a cidade de Capela. Substituiu o pastor Álvaro Marques Correia? Álvaro Marques Correia. Correia, como ele sempre falava. E o senhor agora falou em Capela no ano de 1972. Eu fui batizado nas águas na cidade de Capela e à época o pastor era o pastor Álvaro Marques Correia. Que 3 anos depois saiu, foi quando o senhor tomou posse no campo de Capela, que foi uma grande experiência também. Em Capela eu assumi em 75 e fiquei até 78, quando eu estava, alguns meses antes de terminar 78, Deus me mostra e me revela a cidade de Carira. Aí foi para o campo de Carira. Em 78 eu fui para a cidade de Carira, composto por 4 cidades: Carira, Frei Paulo, Pinhão e Pedra Mole. E só tinha trabalho, congregação, igreja na cidade de Carira. E hoje todas essas cidades têm templos próprios, não somente na cidade, mas também nos povoados. Todas estas cidades hoje são campos que têm pastores e templos, e Deus me ajudou a evangelizá-los e deixar já trabalhos abertos em todas estas cidades. De Carira o senhor foi para Aracaju? Carira eu fiquei de 78 a 83. Em 83, Deus me revela, me mostra eu indo para Neópolis. Relutei bastante, porque já conhecia a cidade de Neópolis, uma certa dificuldade que passavam os crentes naquela época, e eu dissera a Deus, me mande para qualquer outro lugar, menos para Neópolis. Mas o Senhor me insistiu comigo durante um ano, e quando estava aproximando a próxima convenção, aí o Senhor me deu uma revelação nítida, que não criou mais dúvida de que eu estaria indo para Neópolis. Em 83 eu fui para Neópolis e fiquei em Neópolis 2 anos. Por ordem dele, certo dia, eu vinha dentro do ônibus para a congregação do Tatu. E dentro do ônibus, a voz do Senhor bradou, é 2 anos aqui. Quando completou 2 anos em Neópolis, o Senhor me mostrou, eu trabalhando com o pastor José Rodrigues Sobrinho na capital,
Em 85, justamente os 2 anos em Neópolis, eu vim para Aracaju e fiquei até 89 em Aracaju como vice-presidente da igreja e da Convenção do Estado. Foi uma experiência marcante, marcante. Eu lembro dos trabalhos que o senhor realizou, mais precisamente em Carira, naquele período. Eu já estava participando muito do trabalho de evangelização e depois em Neópolis. De Neópolis, a vinda para Aracaju. Nesse período, eu estava como coordenador geral da mocidade. Sem nenhuma dúvida. E trabalhando, à época, eu já trabalhava na Petrobras. Sim. E dava o meu tempo, o melhor do meu tempo na evangelização. E foi um período de grande crescimento na obra. Principalmente na área da juventude. Na área da juventude. Fizemos realmente um trabalho marcante. Eu lembro que era algo tão impactante o trabalho feito de evangelização. Nos dá saudade. Realmente, coisas que marcaram a nossa vida e que deixaram saudade. O senhor estava morando ali ao lado da igreja. A casa pastoral. Na casa pastoral, com toda a família, fazendo a obra. E muitas dificuldades. Muitas, não eram? Como foi esse período de quantos anos aqui em Aracaju? 5 anos. 5 anos. De 85 a 89. 85 a 89. Ao lado do pastor José Rodrigues Sobrinho. Ao lado de um grande homem de Deus, de uma visão extraordinária de crescimento na evangelização e em construções de templos. Muito dedicado, de uma credibilidade, de um conceito. Impressionante a vida do pastor José Rodrigues Sobrinho, que passou um legado. 23 anos presidindo a Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Me lembro muito da sua capacidade, habilidade, zelo, e o homem que deixou realmente uma marca muito positiva na vida daqueles que trabalharam com ele. Eu tive a felicidade de trabalhar um pouco com ele desde o começo da minha fé. Parece que ele via em mim alguma coisa. Sem nenhuma dúvida. E queria que estivesse ao lado dele. Foi uma surpresa no dia em que ele me convocou para consagrar o presbitério. Eu me lembro. Eu percebia o carinho tão grande e a confiança que ele tinha na minha vida. E eu me esforcei o máximo para corresponder a essa confiança. Por isso, trabalhava noite e dia, como se fosse o último dia. Fazia com muita dedicação e muito zelo. E aí, a sua estada em Aracaju, pastor Lorival, acredito que foi muito marcante na nossa capital. O senhor veio na hora certa colocar o ombro ao lado do ombro do pastor José Rodrigues Sobrinho. Pastor Antônio e todos que me ouvem, eu fiquei um ano, Deus me mostrando, eu trabalhando com o pastor José Rodrigues e sempre na minha simplicidade, e não tinha tido o privilégio de ter um conhecimento melhor na área bíblica e teológica que tenho hoje. E pastor Antônio, eu confesso que com lágrimas eu dizia a Deus em Neópolis: Deus, eu não quero ir para Aracaju, eu não tenho perfil de pastor de capital, mas quanto mais eu orava, o Senhor me mostrava detalhadamente eu trabalhando com o pastor José Rodrigues ao seu lado na Rua Bahia. Quando ia aproximar a convenção, aí o Senhor me mostrou de maneira mais nítida, para eu não ter nenhuma dúvida. Estávamos em uma reunião de obreiros, que sempre tínhamos, o Senhor sabe, pela manhã e à tarde, e o Senhor me mostrou, ele levantou-se aquele jeitinho que ele tinha de ajeitar o paletó e disse: Pastor Lorival,
já está certo que você virá para a capital, eu não tive mais dúvida. Tem coisas que nos acontecem na vida cristã que a gente não entende. Muitas vezes parece até estar nadando contra a correnteza. Eu, por exemplo, queria muito servir a Deus, mas ser pastor não. Era para mim, não. Eu não quero, não é isso que eu quero. Mas pouco adiantava o meu querer, porque o que prevalecia era o de Deus. E ai de nós, se não atender a voz de Deus. Ai de nós. E foi isso que aconteceu. Não era projeto meu, mas era projeto de Deus. E aí chegamos ao Ministério da Palavra para servir como temos feito até hoje. E a sua vida, pastor, realmente tem sido assim uma referência para todos nós no estado de Sergipe. Quando, já em 89, o senhor já estava saindo, foi para o interior de novo. Estância. Foi para a Estância e passou ali vários anos também, deu uma alavancada no trabalho de Estância. Pastor Antônio e todos que me ouvem, com o passar da direção do trabalho do pastor José Rodrigues para o reverendo pastor Virgínio, é lógico, eu entendo e conheço isto, eu ensino. A Bíblia diz que mudando de sacerdote muda-se as leis. Permaneci no meu lugar, porém já voltei a orar, dizendo a Deus que o meu tempo teria terminado na capital e eu precisaria voltar para o campo. E o Senhor me orientou, eu já tinha assumido o trabalho de Estância há 15 dias, dado uma certa dificuldade que surgiu, e assim que eu assumi, eu já coloquei o meu coração voltado para o trabalho de Estância, e quando o reverendo pastor Virgínio me perguntou algo com respeito, eu disse, pastor Virgínio, eu pretendo voltar ao pastorado no interior. E eu agradeço a Deus porque Ele me entendeu e me levou à Estância. E na Assembleia de Deus, no campo de Estância, eu fiquei 11 anos e alguns meses. Ele nos possibilitou fazer algo importante no crescimento espiritual, no crescimento de números, no crescimento de construções de templos, e uma experiência que tornou-se notória do meu ministério pastoral em Estância é que havia, pastor Antônio, os que me ouvem, uma divergência, uma incompatibilidade entre as igrejas evangélicas e os obreiros ali. E o Senhor me ajudou, me deu graça e através dos ensinamentos e as reuniões que tivemos, esta dificuldade caiu por terra em Estância e houve a harmonia, unificação dos evangélicos. O nome do Senhor foi glorificado a ponto de que a Câmara de Vereadores, sabendo deste episódio, de que esta barreira caíra e uma obra social que eu já estava executando em Estância, eles me deram o título de cidadão estanciano. Foi uma passagem maravilhosa, a sua passagem pela cidade de Estância. Nós que conhecíamos o trabalho de antes e o tempo que o senhor passou ali, realmente foi um tempo de crescimento e de consolidação da obra de Deus na cidade de Estância. Estamos conversando com o pastor Lorival Carlos Menezes, um dos membros da diretoria da Semiadese, que é a Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no estado de Sergipe.